O Vasco já vai estar no meio da tabela para cima. Não vou prometer. O que eu posso falar e prometer é que o Vasco vai ser dessa situação. Eu tenho confiança nesse grupo. Eu falei, não é um grupo para, de repente, pelo que eu conheço, vão brigar pelo título. Não. Mas também não é um grupo para estar nessa posição que está. Idade assim no Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro tinha rebaixa. Uma Copa do Brasil não tinha rebaixa, uma Sul-Americana não tinha rebaixa. Isso não quer dizer que a gente não vai correr atrás da Copa do Brasil e da Sul-Americana, mas o Campeonato Brasileiro tem que tomar muito cuidado. Claro que teve também um momento de descontração na coletiva. Foi quando o Renato revelou quem cuida das redes sociais dele. Quem mexe no Instagram é minha filha. Ela ganha para isso. Aliás, eu estou trabalhando por causa dela também. Frase legal. É bom. A gente é 007, Fernandinho. Você também, o programa também é seu, Vene Casagrande. O programa também é seu. Aí tem um monte de frases, umas bobagens para falar, umas coisas legais, umas reflexões. Inclusive, eu até estudei sobre a NASA, para falar sobre a NASA. É mesmo? Mentira, não estudei. Você assistiu o DVD do Renato? Assisto. Sempre. Ô, Lucas Moretti, quero saber como tá a sua família vascaína, os seus irmãos de camisa, em relação à chegada do Renato Gaúcho. Animados, Fernando. Animados. O meu ânimo em si, ele reflete muito o ânimo de toda a torcida cruzmaltina. Inclusive, hoje o momento era esse, era Renato Portaluppi. A gente fala muito aqui sobre isso, né? Eu demonstro uma animação muito grande, mas olhando para um lado sério, né, racional, eu não via outra possibilidade neste momento para comandar o Vasco da Gama, outro nome, melhor dizendo, que senão o Renato. Renato é um técnico experiente, a gente abordou muito esses pontos aqui, né? Um técnico que eu, Lucas, entendo como subestimado, um técnico que fez um bom trabalho no Flamengo, um técnico que fez um bom trabalho no Grêmio, um técnico que conquistou muitas Copas nesses últimos anos, um técnico que no ano passado, gente, o Renato Portaluppi no ano passado, você aí que não lembra, ele foi semifinalista da Copa do Mundo de Clubes. Eu acho que as pessoas esqueceram isso. Renato Gaúcho deu uma aula na Inter de Milão, que foi a finalista da UEFA da Champions League. Então, assim, o Renato Portaluppi é um grande nome e é um nome que chega com muita moral para comandar o Vasco da Gama. E o mais importante para mim, Fernando, olhando para o Renato Gaúcho, é a forma como ele chega ao Vasco da Gama. Ontem, conversando até com uma pessoa de dentro do Vasco, para entender um pouco do planejamento do Renato Gaúcho, ele entende que hoje a grande prioridade é o Campeonato Brasileiro. Ele, inclusive, cita isso, né, na própria entrevista coletiva. O Vasco tem que focar no Brasileirão, tem que focar em pontuar. E o Vasco ele trata o planejamento para essa temporada em 2 momentos. Até o meio do ano, que é preparada para a Copa do Mundo, e após o meio do ano. O objetivo do Renato Gaúcho é estar até o meio do ano numa situação mais confortável no Campeonato Brasileiro, estar ali entre os top 10 colocados do Brasileirão, e caso isso aconteça, o Vasco da Gama vai começar a olhar para a Sul-Americana. Sul-Americana hoje não é prioridade para o Vasco. A prioridade para o Vasco é o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. O Vasco já vai entrar num momento mais afunilado. Então o legal é que o Renato chega no Vasco também entendendo o momento do clube. E eu acho que sim. Renato Portaluppi é um nome que tem tudo para fazer um grande trabalho no Vasco, por entender o momento, entender a casa, saber a grandeza do Vasco. Ontem eu estava até comentando no off aqui com o Renato, com o Vene, sobre o Renato. Renato fala sobre São Januário. Eu acho que São Januário ele vai voltar a ser esse território hostil. Um dos grandes erros do trabalho do técnico Fernando Diniz é que São Januário deixou de ser um território hostil. Por quê? Não sei, Fernanda. Sinceramente, não sei. Você não acha que é uma questão que já vem de um tempo? É porque, assim... Eu tenho uma opinião. Eu acho, por exemplo, em relação ao Diniz, ele tomava muitas decisões, se mantinha numa convicção, e essa convicção era totalmente contra o que a torcida pensava. Pode ser. Vou dar um exemplo aqui que me veio à cabeça agora. O zagueiro João Vitor. Olha quantas vezes ele insistiu no João Vitor, sendo que a torcida não aguentava mais o João Vitor. Pode ser. Mas isso já acontecia, por exemplo, com o Léo Pelé. Sim. Eu sei porque eu tenho um vascaíno em casa. E eu sei tudo que acontece em São Januário. Quer dizer, eu acho, não sei. Pode ser que alguma parte lá eu não, realmente você sabe. Não sei. Seu drone é bom. Tudo bem. Sem problema. Às vezes é melhor nem saber. É um trabalho separar, sabia? Nossa, né? É melhor nem saber. É um trabalho danado. Eu falo pra ele, pai, mas faz direito, meu filho. Pelo amor de Deus, não deixa chegar no meu ouvido, não. É um trabalho danado. Ô, Lucas Moretti, você tá casado há quanto tempo, Moretti? 1 ano, Fernando. 1 ano, ele tá novinho ainda. Daqui a pouco eu tô com 13 já, e já começa, daqui a pouco já começa
a dar uma embolada, entendeu? Daqui a pouco eu tenho até umas mensagens aqui que eu vou mostrar. Qual é o nome da sua senhora? Olha, Lara, Fernanda. Lara, eu vou mostrar. Vou Meu mostrar Deus para mostrar para as meninas que a Lara, que o Lucas Moretti tem dono. É isso. O nome dele é Lara. Mas então, onde é que eu estava? Em São Januário. São Januário. Quanto tempo que vocês iam em São Januário? O Léo Pelé era amplamente vaiado, às vezes do início ao fim, e só tinha ele e ficava ele. Muito. Várias vezes. Muito. Então, acho que o João Vitor, ele não foi um alvo... Não, foi um exemplo. Hugo Moura. Sim, e É outro trazendo até esse exemplo do Léo. O Léo foi um técnico que o próprio Maurício Barbieri insistia muito. Eu acho que aí começa o Começou, problema. sabe quando? Quando o ele fala, Barbieri diz, é hostil, isso. mas está sendo pra gente também. E Lembra disso? Lembro. tem uma fala, E ele cai muito por conta dessas falas. tem uma né? fala que ele diz, com todo respeito, no Santos, né? O Vasco perde para o Santos em São Januário, ele diz que o Santos era uma equipe acostumada a jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, a postura do técnico, ela reflete muito no que a torcida vai fazer em São Januário. E muito dessa análise perfeita do Venê talvez justifique, porque São Januário não pulsava com o técnico Fernando Diniz. A insistência em Verratti, a insistência em Hugo Moura, a insistência em João Vitor, e fez com que o torcedor vascaíno cansasse um pouco. Diferente, por exemplo, eu, Lucas, como torcedor, e creio que todo torcedor cruzmaltino, a última vez que São Januário pulsou mesmo foi com a dupla Ramon e Emiliano Dias. Pulsava. São Januário ali se tornou aquele caldeirão. Do treinador. E é o perfil do Renato. O Renato vai ser esse técnico que vai chamar a torcida para si. A torcida do Vasco, Fernando, é uma torcida muito machucada. E a torcida do Vasco ela precisa ser valorizada. Eu não tenho dúvida que o Renato Gaúcho, conhecendo o jeitão carioca de ser, ele vai abraçar o torcedor e São Januário vai voltar a ser esse território hostil. Aí eu te perguntei, como é que tá a família Vasco? Gostando... Porque eu tenho um Vascaíno em casa, mas ele não tá falando. Não. Eu contei pra você, não contei? Sabe o que aconteceu no último jogo? O quê? Ele chegou em casa com a camisa no ombro, abriu a porta, já falando embaixo d'água, já tava calibrado. Entendi. Sabe quando você vai no posto e calibra demais o pneu? Então, tava já. Embaixo d'água, falando já, parece que tá meio embrulhado. Eu vou descer, entendeu? Aí eu disse, que foi? Ele, olha, eu vou só falar uma coisa pra você. Na próxima vez que eu falar, vou no jogo do Vasco, você vai virar pra mim e vai falar, não vai. Assim, Fernando? Aí eu disse, cara, relaxa, não vou fazer isso. Aí eu falei, aí ele falou, vai sim, olha pra mim. Igual eu tô falando com você, olha pra mim. Aí eu olhei, a próxima vez que eu falar assim, Fernanda, eu vou no jogo do Vasco, você vai falar assim, você não vai no jogo do Vasco. Fernanda, te fazer uma pergunta. Aí eu disse, cara, vai tomar um... Pai, cadê sua camisa do Vasco? Ele disse, não tenho mais nenhuma. Aí a grandona, não, tá ali a camisa do papai. Ele foi tomar banho e desde então nunca mais escutei a voz dele. Nunca? É isso que o Vasco faz com as pessoas. Jogo é São então, é isso que eu ia falar. Ele é Renato Portaluppi? Renato Portalupense? Pai. Ele é. Então, olha, qual é o nome do seu marido? Júnior Carelli. Não reclame com a Fernanda se você quiser a São Januário na quinta-feira, seu Júnior. Ele vai, cara. Claro que vai. Óbvio, pô. E você acha que eu vou me dar o papel de falar? Você não vai? Ô, Silene, estaremos me conta lá, aí então. tudo que aconteceu nessa entrevista. E tá aí, você viu nesse momento as palavras do Lucas Moretti, Venê Casagrande, Fernandinha Maia, analisando um pouquinho sobre o Vasco da Gama, que agora está de técnico novo e é Renato Gaúcho, já fez hoje mais um trabalho com o elenco, é o segundo treinamento de Renato Portaluppi no comando do Vasco. E, cara, eu vejo ali claramente um clima mais leve, mais animador para o torcedor vascaíno, porque os jogadores já estão ali pescando as ideias do Renato Gaúcho, e também o Renato tem aquilo que o Lucas Moretti falou e deixou bem claro, que é deixar ali o ambiente mais leve, deixar aquele elo entre torcida e técnico e jogadores mais tranquilo. Então, acho que o Renato Gaúcho tem totais condições, sim, de ser um baita técnico para o Vasco, além, é claro, também de ser vencedor. O Vasco precisava realmente de um cara para sacudir o vestiário, e eu acho que Renato Portaluppi é o nome certo, pelo menos para o momento cruzmaltino. Mais um nome foi falado no mercado da bola do Vasco e seria o primeiro reforço para o técnico Renato Gaúcho, e teria que passar pela aprovação do técnico que já conhece o jogador. O nome desse atleta é o Wallace, o meio-campista que atua ali mais como volante, até de primeiro e de segundo volante,
e que está encostado na equipe do Cruzeiro, não vem tendo oportunidades, ele que passou pelo Hamburgo, pelo Grêmio, também lá na equipe da Udinese, onde teve muito destaque no futebol europeu. O Wallace eu acho um bom volante, né? Sendo bem sincero, eu não sei o motivo na qual ele não está tendo oportunidade. Talvez ele seja por conta da parte física, não retornou muito bem fisicamente, mas eu acho que se o Renato Gaúcho entrar na mente dele, falar assim, Wallace, vamos jogar bola, vem cá pro Vasco, você vai ter oportunidade, porque parece que ele não foi nem relacionado pro Cruzeiro nessa temporada de 2026. Ele veio a peso de ouro, ele e o Matheus Henrique. Matheus Henrique ele também não engrenou ainda, mas são dois jogadores ali que, sinceramente, bons jogadores. O Wallace específico está sendo ventilado no Vasco e, para mim, seria um bom nome. Melhor, disparadamente, do que o Hugo Moura, ele vai ser. E o Wallace retomando um bom futebol, obviamente, seria um trunfo ali para o Renato Portaluppi, que também, aproveitando a palavra trunfo, né, seria ali um cara que poderia facilitar essas negociações, porque o jogador conhece o técnico e o técnico também conhece o jogador. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal, acione-se a notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível, 70 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!